Meus irmãos, gostaria eu de poder hoje, nessa liturgia da Quinta-feira Santa, dedicar também essa missa tão significativa pelo seu sinal, seu símbolo, sua importância e seu significado na vida das comunidades de nossa paróquia, as comunidades de muitas outras comunidades e igrejas paroquiais também. Gostaria hoje que essa celebração pudesse ser uma forma de poder expressar o quanto, claro, sentimos a ausência de muitos dos nossos irmãos e irmãs que não estão conosco. Também quero, nessa celebração, fazer menção a cada uma das pessoas e serviços e ministérios que sempre se fizeram muito presente, não apenas na Quinta-feira Santa, mas, sobretudo e principalmente, durante as celebrações da Eucaristia, e algumas comunidades também no empenho na celebração da palavra, mas, sobretudo, aqueles que auxiliam-nos nesse serviço da Eucaristia, da comunhão, lembrando aqui os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, aos quais nesse dia da instituição da Eucaristia, fazemos menção honrosa, sobretudo por esse ministério tão importante na vida da comunidade, que permite que o pão que é partilhado na mesa, o pão que é partilhado na comunidade, chegue àqueles irmãos e irmãs que também dela têm direito, ainda que nesse tempo limitado, têm direito a comer do mesmo pão. Quero também aqui fazer menção a cada um dos nossos muitos servidores do altar, entre eles nossos acólitos, nossos coroinhas, que também se dedicam com muito zelo ao serviço, servindo à mesa, servindo a Cristo, servindo a comunidade, com sua vida, sua juventude, sua disponibilidade. E como prometi ao pequeno Mateus, também dedicamos essa missa de hoje a ele, que nesse altar da Eucaristia tantas vezes serviu com zelo e carinho. Quero também estender essa nossa celebração e a intenção dela a todos os outros agentes, ministros, que também fazem com que a Eucaristia aconteça. Na palavra, os nossos ministros da palavra, os nossos leitores, os nossos membros de muitas pastorais, como o da acolhida, os ministérios de canto, o nosso sacristão e tantos outros que também ajudam na preparação da igreja, zeladores, todos que de alguma forma tornam a celebração da Eucaristia um verdadeiro encontro para a comunidade e da comunidade celebrativa, cujo presidente dela é o seu pastor, o primeiro deles, nosso bispo. E todos os padres que compõem o presbitério da diocese, que com ele também atuam no pastoreio, no cuidado e na celebração da Eucaristia. Lembrando também hoje, não apenas no dia da instituição da Eucaristia, mas também desse ministério, desse sacerdócio, que é, sobretudo, serviço à comunidade, serviço ao povo de Deus, para que a comunidade possa continuar reunida. O pastor tem o compromisso de reunir o seu rebanho, não dispersá-lo. Nem sempre é possível a compreensão de todos os que fazem parte do rebanho.
E aí é preciso reconhecer também as limitações humanas que estão em nós, tanto de seus pastores, como também, igualmente, de seu rebanho. Por isso, especialmente hoje, também quero lembrar e saudar aqui todos os nossos irmãos sacerdotes, padres, que passaram especialmente por essa igreja paroquial, nos seus 20 anos de paróquia, em tempos que antecederam-na também. E quero hoje também fazer aqui um ação também para aqueles que almejam um dia também comunidade, pela comunidade, por meio da comunidade e em favor da comunidade, também servi-la com sua doação e consagração da sua vida. Nossa semana estava programada para não ter nenhum seminarista aqui. Era para o Anderson estar num lugar, o João Vitor estar no outro, o Lucas também. Mas as circunstâncias nos permitiu tê-los aqui hoje conosco. Então rezamos também por eles, nossos seminaristas, para que também o coração deles possam estar unidos ao coração de Cristo e também unidos a isso também, a Jesus, no qual nos configuramos a todos. Nessa celebração de hoje, estamos então abrindo nosso Tríduo Pascal. Tríduo Pascal, que é uma celebração única. Iniciamos na quinta-feira com um acento sobre a ceia, sobre a partilha do pão, sobre o lavar os pés dos discípulos, lembrando especialmente o convite que o Senhor faz a todos nós. Hoje aqui os nossos meninos prepararam aqui esse bonito ornamentação, lembrando o pão que Jesus partilhou, lembrando o jarro e também a toalha que ele lava os pés dos discípulos, lembrando aqui a estola sacerdotal, reconhecendo a importância hoje de lembrarmos também do dia do sacerdote, e esse bonito momento que aqui para nós nos é permitido celebrar, lembra que se há um aceno sobre essas realidades próprias da Quinta-feira Santa, também há outros que nos chamarão também a vê-los, a participá-los, a celebrá-los com imensa, intensa vontade, desejo no coração. A começar pelo desdobramento desta ceia, deste altar, na sexta da paixão, e também, claro, viver a alegria da ressurreição do Cristo na vigília pascal, próprias daqueles que esperam o seu Senhor voltar, esperam com confiança o seu Senhor chegar, para com ele voltar à mesa, para com ele voltar à partilha do pão, para com ele voltar à vida de comunhão, cuja o domingo, certamente, não apenas o domingo da Páscoa, mas sobretudo o domingo da ressurreição e da anunciação, da ressurreição e da presença viva de Jesus, vai impulsionar-nos todos a querer voltar à mesa com o Senhor, sentar de novo com Ele, sobretudo a partir da experiência do Cristo glorificado, que é elemento fundante da vida da igreja. A igreja nasce da cruz do Senhor, celebrado, a igreja assume a missão de propagar e anunciar essa realidade nova todos os dias de sua existência, até o fim do mundo. Por isso que nos chama também a atenção boa parte dos textos que nós estamos a celebrar, que fala dessa passagem, cuja Páscoa, a palavra Páscoa significa exatamente passagem, que estamos nós a querer fazê-la dentro da dinâmica da fé e da vida dos cristãos. Passagem essa que, quando ouvimos a primeira leitura da missa de hoje, para nos
ao dia da saída do povo do Egito, o início da experiência do Êxodo, da libertação do povo de Israel, cuja experiência da Páscoa e a experiência do Êxodo estão profundamente unidas. Une-se essas duas realidades a partir da experiência do texto primeiro, exatamente lembrando-nos que a passagem, o caminho, a fidelidade de Deus e seu amor incondicional pelo seu povo. Esse mesmo Deus que reconhece seu povo como família. E no texto do Êxodo, exclusivamente vai nos lembrar que a experiência do comer o cordeiro, a experiência de comer os comensais, não propriamente os comensais da Páscoa anterior à saída do povo de Israel, mais ligada, mais próxima de outra experiência também falando da realidade generosa de Deus na colheita, mas especialmente essa nova experiência da Páscoa do Senhor, que o Senhor convida os seus discípulos a comerem em família. A família que lembra especialmente o lugar onde Deus decide salvar o seu povo. Salvar o seu povo por meio daqueles que ele considera essenciais, a tal ponto de convidar não apenas a família, ou até mesmo aqueles cuja família for muito pequena e não tão numerosa, para se reunir, para que todos comam do cordeiro. O cordeiro que lembra não apenas o comer da carne, o saciar-se, mas o cordeiro que lembra que aquele que dá e derrama o sangue, que depois é oferecido, o corpo como alimento, é também aquele que por meio do corpo e por meio do sangue concede vida ao seu povo. Porque o texto do Êxodo lembra-nos exatamente a vida nova do povo de Israel, a vida nova do povo de Deus, que começa com a libertação da escravidão e do Egito. Portanto, o sangue derramado lembra essencialmente a vida essa cujo o marco na porta do sangue serviu, sinalizou exatamente um Deus que protege os seus de toda a opressão, todas as para celebrar a vida com Ele, a vida com Deus. Esta vida, irmãos e irmãs, que Jesus deu a sua existência por ela. Por isso que quando nós retomamos, especialmente, o texto do Evangelho, que nos lembra o lava-pés que fez falta o ano passado, lava-pés que está fazendo falta esse ano, e que no próximo ano, com a graça de Deus, haveremos nós de celebrá-lo. Lembrando a experiência de Jesus, quando ele lava os pés dos seus discípulos, falando desse amor que o Senhor conservará por eles até o fim. E que uma vez o Senhor lavando os pés dos discípulos, sinalizando para eles o seu compromisso de vida, chama os discípulos a quererem tomar parte dessa experiência de vida, ele a instituição da Eucaristia como forma figurativa de trazer e aproximar a comunidade desses dois momentos tão importantes na vida de Jesus e de seus discípulos, mas tirado a encenação e um rito tão bonito de lavar os pés, fica a mensagem de Jesus, fica a sua orientação, fica o que ele diz fortemente ao coração dos discípulos: vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Que é para Jesus não apenas um gesto simbólico, mas é exatamente a acolhida de Jesus dos seus.
vezes associamos o gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos como um gesto de humildade, dando um pouco a realidade do tempo, no contexto onde o Senhor está, era comum e fortemente importante cuidar dos seus convivas. Portanto, é o Senhor da casa. E quando não é o Senhor da casa, é o seu filho primogênito, que tem o compromisso de, num gesto de acolhida, demandando simpatia, e não apenas esse afeto no coração, mas também estreitando intimidade com os seus, lava os pés de seus convivas. Jesus, portanto, lava os pés dos discípulos, porque também Jesus os convida a tomar parte da realidade de seu reino. Um reino que passa pela bela, profunda experiência do serviço e do amor. Ser fiel acima de tudo e mostrar-se fiel pelo amor. Fidelidade essa que Jesus não só convida os discípulos seus a fazer, como deixa para eles como mandamento. Que Pedro, num primeiro momento, não compreenderá. Mas como diz o texto do Evangelho, mais tarde compreenderás. Lembrando, né, a figura de São Pedro, nosso santo e padroeiro desta paróquia, lembrando a figura daquele que também é Pedro, hoje nos tempos atuais da igreja, conduz a igreja, seus bispos, na comunhão com seus bispos, seus padres, na comunhão com seus padres, o seu povo, sua comunidade, e juntos conduzindo o povo para o encontro com Deus, com Cristo, com Jesus. E o modo pelo qual havemos de conduzir todos para Deus é assumindo com fidelidade o compromisso de sermos capazes de lavar os pés uns dos outros. Acolher cada irmão e irmã na fraternidade. Acolher cada irmão e irmã nesse processo de vida nova que a Páscoa é e sinaliza para nós. Acolher cada irmão e irmã que, como nós também, especialmente lembrando o período quaresmal, vivemos profundamente, ou se não, desejamos viver uma experiência de conversão, onde nos assemelhamos uns aos outros como irmãos que desejam compartilhar dessa mesma graça que é a vida com Cristo, que é a vida de comunhão com Ele, que é a vida partilhada com Ele, as palavras que Jesus diz na última ceia, palavras essas que São Paulo, ao relembrar o que ele recebeu e transmitiu, nos faz ou nos traz como memória a Eucaristia, palavras essas que devem de alguma forma também soar firmemente no íntimo do coração de nós, quando ele mesmo vai afirmar que o Senhor, depois de ter dado graças, disse: isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue, fazei isso em minha memória. Comerdes do pão, beberdes do cálice, e estarei proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. E a experiência de voltar a ouvir essas palavras de Jesus, no contexto de Paulo, que mais fala já no contexto da vida da igreja, nos lembre que quando o Senhor pronuncia essas palavras do corpo e do sangue, rendendo graças a Deus, Ele especialmente chama a cada um de nós a vivê-la no cotidiano da nossa vida, no cotidiano da nossa realidade, que agora faremos como sinal de fidelidade a Cristo Jesus, com o qual desejamos viver a nossa vida de serviço,
de identidade com Cristo, de doação no serviço aos irmãos, que também é servir a Deus. Que essa Quinta-feira Santa, marcada por tantas realidades ao mesmo tempo distintas, nos aproxime desse mesmo mistério que é a mesa do Senhor, de onde nós compartilhamos não apenas do pão e do vinho, mas compartilhamos do próprio Cristo Senhor, que uma vez nos permitindo tomar do cálice e comer do pão, constrói uma unidade onde nós de fato expressamos a nossa profunda comunhão com Cristo, nos tornando de fato comunidade de discípulos seus. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, famílias, consagrados, religiosos, missionários, todos nós assumimos com Cristo comunhão de vida com Ele e desejamos que ela seja o mais belo exemplo de fidelidade e compromisso com o Senhor. Especialmente lembrando, talvez, o gesto que falta hoje à celebração litúrgica, mas que deve estar no inconsciente de todos nós, que é sobretudo o gesto humilde de Jesus, que ao acolher também ensina que nós devemos acolher uns